Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento. Coloque em pé para nós agradecer ao Senhor. Oremos. Pai, nós louvamos e bendizemos a Teu nome e pedimos abençoe, Senhor, esse momento de estudo, que nós possamos aprender a Tua Santa Palavra, Senhor, que ela possa ficar guardada em nossos corações. Que as nossas vidas estejam firmadas na fé que temos em Jesus Cristo e possamos crescer, ó Pai, e testemunhar a todos a fé que nós temos em Ti. É a nossa oração e súplica. Oramos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Crianças. Irmãos, hoje nós vamos começar essa revista nova aqui, Escola Bíblica, então, pelo menos nas próximas 13 semanas, nós vamos estar estudando em torno dela. Vocês sugeriram, o pastor atendeu, tá? Pega um e passa pro coleguinha do lado. As perguntinhas já estão escritas aí para vocês não terem que tirar a atenção da explicação para copiar a pergunta. Então, quem conseguiu, quem pegou a revista lá, ou o PDF, a página 13, lição 1, hoje nós vamos estudar sobre fé, ok? Essa revista toda é sobre pontos que nós não podemos negociar da nossa fé. Então, o título da revista é Verdades Inegociáveis. Eu acho que ela deveria chamar-se Algumas Verdades Negociáveis, porque não são todas, né? Não são todas. Deu para todo mundo a folha que sobrou? Então não são todas as verdades da nossa fé que vão dar nessas 13 lições, nem dá, né? Então você encaixa tudo que você crê inegociavelmente em só 13 semanas, mas aqui algumas mais importantes, tá bom? Quando a gente fala verdades inegociáveis, significa que não dá para relativizar essas questões. Nós sabemos, por exemplo, acabamos de estudar Apocalipse nas últimas semanas, nós sabemos que em Apocalipse existem vários pontos obscuros e diversas opiniões a respeito desses pontos. Nenhuma delas é contraditória uma à outra, simplesmente elas se apoiam em alguns textos, outras em outras, mas todas elas seguem uma coluna central, né? Todas elas creem que Jesus vai vir segunda vez, todas elas creem que na vinda de Jesus vai haver a ressurreição dos mortos, todas elas creem que vai haver o juízo, né? Todas elas creem que Jesus vai reinar um reino de paz e prosperidade que não terá fim. Então, agora, esses pontos que nós vamos estudar nessa lição, não é possível se flexibilizar, falar, mas esse grupo pensa assim, aquele grupo pensa diferente. Tá? Aí então, talvez também vai pintar uma questão em nós. Pastor, somente os batistas acreditam assim nesses pontos? Não. Acredito que muito provavelmente a grande parte dos evangélicos em geral creem assim também. Tá? Agora, são marcas distintivas de nós que somos cristãos batistas e nós não abrimos mão. Então nós também não podemos dizer como é que isso é visto, interpretado, ensinado em outras igrejas, mas para nós são inegociáveis. O primeiro texto que nós vamos ler, que a revista sugere aí, é Efésios 4, 14 e 16. Alguém já prepara para mim aí Hebreus 1, 1 e outra pessoa Romanos 10 e 17. Não é esse aqui? Não. Gente, eu fui ontem lá na parada comprar isso aqui. Pede para ela trocar, que ela imprimiu errado. Não acredito, gente. Pede para ela trocar lá para Essa você. aqui, ó. Não. Essa era a anterior. Ela imprimiu errado pra você. E olha que eu fiz umas 4. Ainda eu falei, ó, vim aqui que o pastor mandou um monte de vezes no WhatsApp e eu já estava esquecendo. Mas essa é a revista anterior. Um décimo funcionário. Efésios 4,
14 a 16, Hebreus 1, 1 e outra pessoa, Romanos 10, 17. Repete de novo, pastor, Efésios o quê? Efésios 4, versículos 14 a 16, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e Romanos 10, versículo 17. Quem pode ler o Efésios 4 para nós? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para que suas edificações em amor e digo, isto testifico no Só Senhor. Só até 16. Acho que até 19. Então, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Okay? Romanos 11, 1. Aliás, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, corrigido aqui, a fé é o firme fundamento, ou a certeza, como na atualizada ali, das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós vamos falar sobre fé, e o estudo aqui vai relacionar para nós fé e doutrina. Tá? O texto de Efésios 4 falou que nós precisamos seguir a verdade em amor, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento, toda nova doutrina, toda novidade. Né? Hebreus falou para nós que a fé, então, é uma convicção, é uma certeza daquilo que se crê. E Romanos 10 diz para nós que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa certeza, essa convicção daquilo que se crê, vem por ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá que a revista aqui nos apresenta. Certa vez, um jovem muito preocupado e desejoso em saber sobre as questões da vida, foi a um renomado sábio, pois queria ouvir a sua opinião para ajudá-lo em algumas questões. O sábio disse que queria saber do moço uma coisa, então lhe propôs uma situação imaginária. Disse: imagine que você nunca seria pego, ninguém seria machucado, ninguém perderia nada. Essas circunstâncias seriam garantidas. Você mentiria, negociaria por 50 mil reais? O jovem pensou e disse: se ninguém saberia, ninguém seria machucado, eu negociaria com a mentira. O sábio balançou a cabeça e disse: eu tenho outra pergunta. Você negociaria a verdade mentindo por 10 reais? O moço ficou furioso e indagou: que tipo de pessoa você acha que eu sou para mentir por 10 reais? O sábio respondeu: eu já sei que tipo de pessoa você é. Estou apenas tentando estabelecer e descobrir o seu preço. Que tipo de pessoa você tem sido diante dos ensinos da palavra de Deus? Que tipo de crente somos? Dependendo do preço, da vantagem, das conveniências, das circunstâncias, trocamos a verdade pela mentira? Vamos nessa lição enfatizar sobre a importância da doutrina, do ensino e da nossa fé. Então, quanto é que nós precisamos receber de vantagem, ou quanta pressão nós precisamos ter sobre nós para nós negociarmos aquilo que nós queremos, né? Martinho Lutero tem uma frase que é atribuída a ele que eu gosto muito, que diz o seguinte: a paz, se possível, a verdade, a
qualquer custo. Então, lógico que nós vamos procurar ter paz, né? Como a própria palavra diz, né? O que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas nós não vamos negociar com a verdade. Essa paz depende de outros fatores que não de negociar com aquilo que nós acreditamos. Então, nós somos pressionados, irmãos, o tempo todo, na nossa família, no nosso ambiente social, no nosso local de trabalho, no ambiente acadêmico. Nós somos o tempo todo pressionados a sermos convenientes, politicamente corretos e a não ofender com aquilo que nós cremos, e o que nós cremos ofende. O Evangelho ofende o mundo, ofende os pecadores. Então, nossa postura diante dessas verdades que nós cremos precisa ser inflexível. Precisa ser inflexível. Do mesmo jeito que as pessoas não querem ser chateadas e incomodadas com a verdade delas e com a crença dela, nós também não queremos. Nós também não vamos negociar. Isso depende do quê? Depende da nossa doutrina, ou seja, do nosso ensino. O quão firme é o ensino da nossa fé. Porque se o ensino da nossa fé for um ensino superficial, se o nosso ensino, o ensino da nossa fé, a doutrina que nós cremos, for uma doutrina fraca, ela vai desmoronar. Então, para que seja firme e convicto esses valores, nós precisamos estabelecer uma firme doutrina também. Fé e caráter. Vivemos em tempos trabalhosos quanto à sã doutrina. Já existe comichão nos ouvidos de muita gente, conforme 2 Timóteo 4,3. O que podemos observar é que os alicerces da nossa fé estão sendo grandemente abalados pelo descuido pastoral e ensinos diversos que hoje ecoam pelas igrejas eletrônicas em todos os lugares e em todas as horas. Não basta alguém dizer e anunciar o nome de Jesus. É preciso que haja entendimento e verificação do que está sendo dito sobre Jesus. Tem havido, por parte de alguns, certa resistência à doutrina. Parece-me que essa palavra, por conveniência, tem sido riscada no vocabulário dos pastores e irmãos que possuem responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Para alguns, doutrina é retrógrada, é uma coisa do passado, não faz parte da atualização eclesiástica dos nossos dias. A conveniência política é maior e mais interessante do que a convicção. Bom, o autor nem destaca uma coisa aqui, mas eu vou destacar um negócio. Para muitos, nem se sabe o que é doutrina. Há uma grande confusão, acho que eu falei semana passada aqui com vocês, entre sã doutrina e usos e costumes. Então, determinadas igrejas, determinadas denominações inteiras, determinados povos inteiros, países inteiros, têm usos e costumes, né? Nós, brasileiros, temos usos e costumes, né? Quem pode citar um costume nosso brasileiro? Nenhum costume que seja próprio brasileiro. Chegar atrasado. Chegar atrasado só no Brasil que isso é aceitável, tolerável. Nenhum outro lugar do mundo chegar atrasado, nem 5 minutos é tolerável. Mas no Brasil, você já marca um negócio às 9, imaginando que vai começar às 10h30. Né? Assim, isso é um absurdo, né? Você tem até um estudo que chama-se teologia do atraso, porque atraso é mentira, né? Então atraso é pecado. Mas não vamos entrar no mérito disso agora. Agora, além desse costume, que outros nós poderíamos citar? Deixar as coisas para a última hora também parece um costume nosso. Mas tem algum costume positivo? Será que nós só temos costume ruim? Será que o povo brasileiro tem algum costume bom? Ser caloroso. Ser caloroso. Caloroso é uma coisa boa. Hoje em dia a possibilidade de você encontrar material diverso na internet é grande. Você dá uma pesquisada sobre os gringos comentando a respeito do Brasil, uma coisa que eles falam é que o brasileiro trata todo mundo como se fosse amigo a vida inteira. Então a gente fala de maneira informal, a gente chama qualquer um de você, de mano, de cara, de feio, né? Se for o seu costume, se for jauense, você vai chamar de feio. Então você trata todo mundo com muita naturalidade. E aí, um estrangeiro vê isso, ele vira assim e fala, viu, mas quanto tempo faz que você conhece o camarada? Não, acabei de conhecer ele agora. Né? Parece que a gente é amigo a vida inteira. Então isso são costumes nossos que não estão em outros lugares do mundo. Tá?
Da mesma maneira, alguns grupos, né, algumas igrejas locais têm alguns costumes. Por exemplo, que costume que tem aqui na Ibarra? Tem algum costume nosso aqui da Igreja Batista Ibera? Né? Nós temos um costume de tomar café todos os primeiros domingos do mês. Então, todo primeiro domingo do mês toma café. Isso é uma doutrina? Se não fizer, está pecando? Não, isso é só um costume. Não é uma doutrina. Se não fizer, não está pecando. Tá? Outras igrejas possuem outros costumes, e aí cada igreja tem seu costume. Porém, quando a igreja ama demais esse costume, ela acaba confundindo com doutrina. Um costume que existe em algumas igrejas batistas é o costume de tocar com inário. Então, tem igreja batista que não toca hino contemporâneo, só toca inário. E se você tocar um hino contemporâneo, você está pecando, porque o inário é inspirado. A pessoa tem crentes batistas que acham mesmo que o inário é tão inspirado quanto a Bíblia, né? Então, existem algumas igrejas batistas, principalmente quando os pastores têm o cabelo um pouquinho mais branco, né? Que o inário tem que ser ali priorizado. Só costumes, tá bom? Aqui a revista fala que, com relação à sã doutrina, ou seja, o ensino do Novo Testamento, isso é doutrina. Aí não depende de costume, não depende se é brasileiro, se é mexicano, se você é o que você quiser. O ensino do Novo Testamento é preciso que haja entendimento e verificação dele. Então, o que o pastor está ensinando, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, escola bíblica após escola bíblica, você está entendendo? Porque para que a sã doutrina seja firme, você precisa entender. Estou entendendo tudo que o senhor está falando, pastor. O senhor fala, eu entendo. Ótimo. Você está verificando. Quem falou que é para você confiar no que eu falo? Quem falou que é para você confiar no que eu falo? Ai, pastor, mas o senhor acha que eu não devo confiar no senhor? Eu acho que você deva confiar em mim. Mas você não deveria achar. Você deveria desconfiar em mim. E como é que eu faço essa desconfiança? Não é que você está suspeitando do meu caráter. Não é isso. Né? Você vai fazer igual os crentes de Bereia fizeram com Paulo. Eles não estavam desconfiando do caráter de Paulo. Simplesmente tudo que Paulo ensinava, eles conferiam na Escritura se era daquele jeito. Então, se o pastor ensinar uma coisa a respeito, hoje nós vamos falar sobre fé, mas daqui por diante vamos falar sobre outros pontos até mais práticos. Como é que eu vou saber se aquilo que o pastor está falando, que a revista está trazendo, é ou não verdadeiro? Conferindo na Escritura. Feito? Então não basta falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. É pelo conteúdo que podemos avaliar e conhecer a fé. Não basta dizer em alto e bom som: eu estou com Jesus, isso é o que interessa. Engano. Ainda que o enunciado possa parecer razoável, por si só é falho. Não podemos separar Jesus de suas palavras. Portanto, não podemos separar a fé da doutrina, que é o conteúdo da fé. Separar a fé da doutrina é o mesmo que jogar fora as palavras de Jesus. Pedro diz que precisamos estar preparados para explicar a nossa fé. Estais sempre preparados para responder com mansidão o temor e qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então é assim, você é crente, você vai lá na igreja batista? Eu vou. Aí a pessoa ouviu de alguma coisa que nós pregamos e que nós ensinamos aqui, e aí a pessoa vai te perguntar: por que na igreja batista faz isso e aquilo? E aí você fica: não sei. E aí? Por que vocês creem assim? Por que vocês não têm imagem na igreja batista? Não sei. E aí? Por que não tem? Você tem que saber, né? Tem que saber. Então, é muito importante para nós entender que a doutrina é exatamente o conteúdo da nossa fé. Fé é a certeza das coisas que nós cremos. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia? Eu creio. Então, essa certeza, essa convicção é a fé que você tem na ressurreição de Jesus. Agora, com base em qual doutrina você crê nisso? Porque você crê é suficiente para você,
mas não é suficiente para responder aqueles que venham interrogar a respeito dessa sua crença, dessa sua convicção. Então eu creio, por quê? Porque essa é a promessa da Escritura, que o Cristo ia morrer, ia ressuscitar. É a promessa que o próprio Jesus fez aos seus discípulos lá em João capítulo 2, né? Quando ele responde aos vendilhões do templo: derrubem esse templo e eu o erguerei em 3 dias. Então, essa é a promessa que Jesus faz aos seus discípulos quando ele diz: agora vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue na mão de pecadores e eles cuspirão, escarnecerão, matarão, mas ele ressuscitará. Essa é a resposta que Jesus deu aos fariseus: nenhum sinal será dado a essa geração hipócrita e adúltera, senão o sinal do profeta Jonas, pois como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, essa é a doutrina pela qual nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Se você perguntar para muitos religiosos em diversas igrejas por que é que ele crê nos ensinos da igreja dele, a grande parte de todos os tipos de igreja, todos, não sabe por que crê naquilo, só sabe que crê, ok? Não sabe por que crê. Quando nos deparamos com o assunto doutrina, geralmente a encontramos sendo submetido a vários métodos de apreciação e aprovação por postulados teológicos. São alguns: o especulativo é um método que, diante da revelação, diante do que a Bíblia fala, não se preocupe em saber o que Deus disse, mas procure entender o que Deus teria dito, portanto torna frágil a revelação do Senhor. Então é muito comum, na sinceridade dos crentes, por vezes perguntar assim: pastor, mas e se Adão não tivesse pecado? Pastor, e se Jesus não tivesse ido até o fim na cruz? E se isso, e se aquilo, e se o rei Davi não tivesse pecado com Batseba, e se aquilo. Isso chama-se teologia especulativa, tá? A gente costuma dizer que não se faz boa teologia com esse tipo de questão. Por quê? Porque a teologia, o estudo da Escritura, o estudo da doutrina, ela tem que basear-se nos fatos. Adão pecou, e é isso que interessa, e é isso que nós temos que entender e compreender, como foi e qual foram os resultados disso. Nós temos que entender que Jesus morreu na cruz, e esse é o fato, é isso que interessa. É nisso que se apoia o estudo que nós fazemos. Nós precisamos entender como foi e quais são os resultados disso. E todas as outras coisas. Nós precisamos entender que os fatos concretos foram registrados na Escritura. Eles tiveram causas e provocaram consequências. O estudo que nós fazemos baseia-se nisso. Tá? Então a teologia especulativa, lógico que é diferente de uma especulação, como eu dei aqui o exemplo. Pastor, e se o Adão não tivesse pecado? Isso é uma pergunta até sincera que os crentes fazem. Mas existem teólogos e estudiosos da Escritura que se debruçam em justamente dizer assim: mas a coisa aconteceu dessa forma, mas poderia ter acontecido de outra, e gastam tempo com isso, não edificam a ninguém e ainda põem em dúvida a veracidade do que está escrito. Segunda é o deísmo. O deísmo crê que Deus criou o universo e abandonou. É um método que vê as Escrituras como histórias elaboradas pelos homens, com menor importância como expressão da revelação de Deus. Então o deísta, que é diferente do teísta, teísta com T de tatu, é quem crê num Deus pessoal, um Deus que se relaciona com a criatura, independente de ser o Deus, né, da Bíblia, mas o teísta crê em deuses pessoais. O deísta crê num Deus impessoal. Então o deísta crê que alguma força, algum ser, algo maior criou o universo, mas esse algo maior, essa força maior, esse ser maior, não se relaciona com a criação, simplesmente não se relaciona. Então, no pensamento deísta, o que é a Escritura? Ela é fruto do que? A Bíblia é fruto do que? É fruto de como o homem entendeu as coisas. Então é simplesmente o fruto de como o homem relaciona-se com a criação. E o homem atribui esse relacionamento à Bíblia. Isso é um
disciplina o seu povo. Então, essa ideia deísta é fraca. O racionalista, tá? O método racionalista busca respostas aceitas, busca a resposta e aceita o que pode ser provado, excluído do elemento fé, que é essencial para quem se aproxima de Deus. Então, o racionalista vai dizer assim: bom, é impossível o Mar Vermelho ter se aberto e ter formado 2 paredões de água para o povo passar no meio. Tem que ter alguma outra explicação. Aí ele fala assim: não, provavelmente o povo de Israel chegou num lugar onde tinha um val. Um val é um trecho do rio que é raso. E aí, nesse val, deve ter baixado a maré, né, porque o Mar Vermelho é um braço do mar assim, né? Deve ter baixado a maré e o val ficou exposto. E aí o povo passou naquele val. Tá, e como é que os egípcios foram mortos? A maré subiu de repente? Não. Quer dizer, o racionalista ele vai sempre excluir o elemento miraculoso, o elemento de fé. Ele vai buscar sempre uma explicação lógica e razoável para as coisas. O místico é o extremo oposto. Se o racionalista quer excluir o elemento fé, o místico quer excluir o elemento razão, tá? Então, desenvolve o conceito de interpretar as escrituras com ênfase nas emoções e nas intuições humanas. Já ouviu aquela história de sentir de Deus? Ai, não senti de Deus esse negócio. Ai, estou esperando sentir de Deus para fazer tal coisa. Então, isso é muito comum em igrejas carismáticas, né? Igrejas pentecostais e carismáticas, a pessoa ser guiada por sentimentos, por emoções. Então ela ouve uma palavra, ela sente até um arrepiozinho. Irmãos, quando eu ouço a música que tocou no casamento entre eu e a Mariana, eu sinto arrepiozinho. Isso não significa nada, certo? Só emoções, não significa nada em relação a Deus. Entendeu? Por exemplo, tem gente que assiste o Ayrton Senna ganhando uma corrida e se arrepia. Eu gosto de corrida, né? Quando eu vejo os vídeos do Ayrton Senna lá, me arrepia. Quer dizer que o Ayrton Senna é um homem de Deus? Não, nós podemos confundir uma coisa com outra. É emoção, mas isso para a fé não tem nenhum valor. Né? Tem gente que vê um bebê nascendo, se arrepia, acha lindo. Tem gente que vê um bebê nascendo, acha absurdo, né? Acha chocante a cena. Então nós não podemos nos basear por emoções. Somos seres emocionais, veja bem. É muito perigoso quando você lida com essas questões, porque você pode cair num extremo ou no outro. Existem igrejas que são um ambiente árido, desértico, e que você não pode expressar nenhum tipo de emoção. Que a pessoa não se emociona de maneira. É impossível você não se emocionar com as verdades da Escritura. De um Deus amoroso que envia o seu filho e morre no seu lugar. Você nunca chorou pensando nessas coisas? Medita mais a respeito disso. Eu já chorei. É lógico que tem pastores que um camarada. Lembra aquela sketch que tinha da Praça é Nossa, o Chitão Roy Chorãozinho? Que era com o Marcelo Nobre? Que o cara ficava chorando cada coisa que falava. Tem pastor que é assim, lá não pode ler 5 versículos que ele começa a chorar e esquece de pregar e só chora. Tem pastores, por outro lado, que não tem o mínimo de emoção do que está falando. Parece que ele não crê naquilo que ele está pregando, de tão sistemático que o camarada é. Então nós somos seres emocionais. Bom, então Deus nos fez assim, nós choramos, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, etc. e tal. Todas as emoções, todas elas foram criadas por Deus. Porém, nós não nos balizamos, nós não nos orientamos por elas. Se eu estou triste, mas a palavra diz vai, eu vou triste. Se eu estou feliz, mas a palavra diz fica, eu fico. Não me deixo levar pelas alegrias. Pastor, sempre a palavra vai contrariar as minhas emoções? Não. Suas emoções são suas, a palavra de Deus é a verdade. Às vezes a palavra vai de acordo com as suas emoções, mas nem sempre. Então, quando eu tiver que escolher entre as emoções, entre o que eu estou sentindo e o que Deus está falando, eu vou escolher o que Deus está falando. E o que eu estou sentindo, se corroborar com o que Deus está falando, beleza. Se não, segue do mesmo jeito. Segue o que Deus está falando do mesmo jeito. Depois, o dogmático acrescenta sobre as revelações conceitos que se tornam como verdades, com peso de revelação. Geralmente, cada um com uma nuance com suas nuances, ficam à margem da Escritura e seu bom senso em ser examinadas. Então, por exemplo, não é tão comum, mas acho que a gente parar um pouquinho para explorar, no meio evangélico existem alguns dogmas que são além da Escritura, tá? Mas acho que agora não me ocorre nenhum de cabeça.
Tem alguma igreja que fala que não pode tomar café, isso não tem fundamento nenhum bíblico. Por exemplo, o dogma romanista sobre a ascensão de Maria. Então, na igreja romana, eles acreditam que Maria subiu para o céu. Com base no quê? Né? Então, algum concílio, algum colégio de cardeais sentou com o Papa, que agora não me ocorre qual foi, mas não é difícil você pesquisar na internet, e falou: ó, Maria não foi enterrada, ela foi embora para o céu. Depois que ela morreu, mas o corpo dela foi levado para o céu. Com base no que um trem desse? Né? Mas é um dogma. E a igreja aceita porque a igreja disse que é assim. É diferente do nosso padrão, como eu já disse nas últimas semanas, nós cremos no sola escritura. Então, se a escritura diz, nós cremos. Se ela não diz, não cremos. Então, a dogmática trabalha dessa forma. A gente vê muitas divisões que aconteceram na igreja por causa de alguma coisa. Um anjo apareceu, né? Sim. Tem até essa questão de aparição. Hoje em dia, desde da Idade Média para cá, nem é anjo que aparece, não. Quem aparece geralmente é Maria, geralmente é Maria, ou algum outro santo. Coitada da Maria, né? A Maria, mãe do nosso Salvador, nossa irmã na fé, a mulher mais notória da Escritura, sem sombra de dúvida, ninguém pode negar isso, que a Maria é a mulher mais exemplar, mas elevar ela ao status de rainha do céu, qualquer outra blasfêmia dessa, tenho certeza que ela, se soubesse dessas coisas, ficaria triste. Né? Mas, por exemplo, aquela aparição em Fátima lá, dos 3 pastorzinhos e parará. Então, quer dizer, os romanistas, eles aceitam aquelas coisas que os pastorzinhos dizem que viram e que a aparição revelou para eles, como se fosse Mateus capítulo 1, entendeu? Para eles é algo tão verídico quanto a Escritura. E nós não podemos aceitar isso, né? Outra frase que é atribuída ao Lutero diz o seguinte: toda doutrina, todo ensino que foge das Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então não interessa quão prático, quão pragmático, quão bom seja determinado ensino. Se ele foge à Escritura, ele tem que ser rejeitado. Beleza? Então a palavra fé tem várias conotações no Novo Testamento. Aqui ela será usada no sentido do conteúdo do que cremos. A fé no sentido doutrinário. Os enunciados básicos fundamentais em nossa crença. O que fundamenta a nossa vida espiritual e religiosa é a doutrina no seu sentido de ensino. Não podemos ser meninos inconstantes, levados pelo vento, sem firmeza, seguindo as conveniências. Então, quando a pessoa não tem fundamento naquilo que ela crê, vem a testemunha de Jeová na porta da casa dela, mostra umas revistinhas, meia dúzia de textos e ela acredita. Por quê? Porque o pastor da igreja dela nunca abriu a Bíblia e mostrou os textos, a razão das coisas que ele ensina. E a testemunha de Jeová vem e faz isso. E aí ela escolhe os versículos, né, pinça os melhores versículos para elas e a pessoa acredita. E começa a acreditar que Jesus não é Deus, começa a acreditar que o Espírito Santo não é uma pessoa, começa a acreditar que Jesus é uma criatura. Por quê? Porque a testemunha de Jeová escolhe um ou outro versículo obscuro aqui e acolá e começa a confundir. A pessoa não tem firmeza, convicção, não sabe exatamente naquilo que crê. Crê, mas não sabe por quê. Aí vem o adventista, fala para ela que é para guardar o sábado, mostra um versículo aqui e outro acolá, e a pessoa acredita. Uma coisa que nós precisamos fazer é saber exatamente naquilo que nós cremos. Ok? Então, a fé é a sua natureza. Qual é a natureza da nossa crença? O que é fé? Foi a pergunta de um professor de escola bíblica dominical na classe de juniores. Um menino muito esperto e falante, não titubeou e respondeu logo: fé é a gente acreditar numa coisa que sabe que não é verdadeira. E tem muita gente assim, achando que fé é um salto no escuro. Ter fé é se filiar a uma mentira, a um engano, a algo que não é verdadeiro. Então é um absurdo esse pensamento, mas para o descrente, ele pensa que essa é a nossa postura, né? Que Deus é o nosso amigo imaginário, que a Bíblia é o nosso conto de fábulas. Não é nada disso, né? Hoje não basta crer
é preciso saber o que se crê. Hoje não, né? Ele fala hoje, mas não, sempre, né? Não basta crer, é preciso saber o que se crê. Não é o crer que faz algo ser verdadeiro. E também o verdadeiro nem sempre é crido. Algo pode ser verdadeiro independente se se lança a fé sobre ele ou não. Isso se aplica a tudo e não apenas ao aspecto religioso. É preciso que entendamos que não substituímos fé pela razão. Então, no mundo secular existe uma tensão entre fé e razão. No mundo eclesiástico, na igreja, não existe essa tensão. Fé e razão são co-irmãs. Mas também não desprezamos a razão, né? Não substituímos a fé pela razão e não desprezamos a razão. A razão pode ser usada para o fundamento da nossa fé. Por exemplo, é preciso entender, ou seja, ter a razão, o que é pecado, para poder confessá-lo. Então, o que é pecado? Você não sabe o que é pecado, como é que você vai saber que você deve confessar essa, aquela atitude, esse, aquele pensamento? Então, eu preciso entender de uma maneira racional. Eu preciso entender o porquê do sacrifício de Jesus na cruz, para que eu possa me encaixar nesse propósito salvífico. Eu não posso provar em laboratório a existência de Deus, mas eu posso averiguar que esse Deus que eu creio veio e entrou na minha vida através da pessoa de Jesus Cristo, real, tangível e comprovado. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós precisamos entender aquilo que nós cremos. Isso é razão, isso é fé racional. A fé, pelo menos na Igreja Batista, e aí cada igreja, mas na Igreja Batista a fé é racional. Ninguém crê em nenhum absurdo porque o pastor falou. Não aceitem isso. Mas uma vez eu morei em tal lugar, ou talvez no futuro, né? Uma vez eu fui morar num lugar e lá o pastor ensinava isso, aquilo, e ele colocava uma melancia na mesa, falava para a igreja que era abacaxi, e todo mundo chupava, falava: nossa, que abacaxi gostoso. Então, sinto muito, essa igreja só tinha Batista escrito na placa. Batista não tinha nada. Então é preciso saber, isso aqui é uma melancia ou um abacaxi? É uma melancia. Então não interessa se alguém disser que é abacaxi, o que as pessoas falam não muda a verdade. Então a fé nossa é baseada em fatos. Jesus nasceu em Belém nos dias do rei Herodes. Isso é um fato. Isso é um fato testemunhado historicamente. Jesus morreu sob o governo de Pôncio Pilatos em Jerusalém. Isso é um fato. Jesus ressuscitou 3 dias depois da sua morte e apareceu a mais de 500 irmãos. Isso é um fato. Nós não estamos lidando com nenhuma lenda, com nenhum mito. Nós estamos lidando com fatos concretos históricos. Porém, é mais do que compreensível que a revelação, a palavra, só poderá ser compreendida por ação e obra do Espírito Santo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, obviamente, que se não for por fé, por que é que você vai acreditar que um judeu pobre da Galileia morreu pendurado nu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia e que isso tem poder para salvar pecadores? O que é a morte de um homem insignificante do ponto de vista humano, né? Irrelevante, né? Jesus não foi um grande rei, não foi um grande general, não foi um grande cientista. Do ponto de vista humano, Jesus é só um carpinteiro pobre da Galileia que morreu pelado numa cruz. Ponto final. Se não for por fé, não tem como aceitar que esse Galileu pobre era o Filho de Deus, o Rei de toda a glória, que esvaziou-se dessa forma pobre, humilde, miserável, né? Para fazer-se semelhante a nós, para passar tudo que nós passamos, para vencer tudo aquilo que nós enfrentamos, morrer na cruz no nosso lugar. Então isso é por fé. É bobeira também imaginar que simplesmente um entendimento, uma cognição racional daquilo que a fé ensina faz alguém se tornar cristão. Não faz também. É preciso então ter a razão, mas ter também a convicção que vem por fé. O que é fé?
existem diferentes tipos de fé nas Escrituras. A fé natural, aquilo que nos faz acreditar em algo que entendemos ser a verdade. É a fé que todas as pessoas carregam desde o nascimento até a morte. Alguém nos conta algo e logo admitimos como sendo verdadeiro. É um assentimento intelectual. Eu acredito em fatos da história, mesmo não tendo vivido esses fatos. O que é a fé natural, irmãos? Todo mundo tem fé natural. Eu costumo chamar essa fé natural de outra coisa, né? De simples crença. Todo mundo tem uma simples crença. Todas as religiões é baseada em simples crença. A pessoa crê e isso é o que importa para ela. Todas as religiões têm isso. Até o ateu tem uma simples crença. Ele tem que ter uma razão para ele crer no que ele crê e não crer que Deus exista. Então, simples crença todo mundo tem, mas essa fé que qualquer pessoa pode ter e depositar em qualquer coisa, não é a fé bíblica e a fé verdadeira. Bom? Um exemplo legal é os índios, né? Eles creem numa criação, né? Sim, eles creem que algo criou tudo que está em volta deles, eles têm uma crença, mas é uma simples crença, não é baseada na verdade, na Escritura. Então existe a fé temporal. É um nome derivado lá da parábola do semeador, Mateus 13, 20 e 21. Quando eu coloco a minha confiança em Deus para as coisas desse mundo, minha saúde, meu emprego, minha vida, minha casa, etc. Eu creio no cuidado de Deus, mas isso não significa que seja uma fé com raízes num coração regenerado. É chamada de fé temporária porque não se mantém diante da provação e perseguição. Então, é a religiosidade. A pessoa vem na igreja, quando ela está doente, ela ora a Deus para ser curada. Quando ela precisa comprar alguma coisa, ela ora a Deus pedindo direção. Ela pratica uma religiosidade. Agora, se alguém colocar ela contra a parede, para ela defender aquilo que ela crê, ela pula fora, como a semente caiu entre os pedregais. Quando o sol quente vem, ela não tem raiz profunda, ela se seca. O crente que não tem raízes na fé, quando vem a perseguição, quando vem o escárnio, a zombaria, quando vem a provação por causa da fé, ele abandona. Por quê? Porque é uma mera religiosidade. Então, fé natural, simples crença. Fé temporal, religiosidade. Eu vejo essa fé assim temporal como aquela pessoa que vai em várias igrejas evangélicas, ou vai em várias igrejas, achando que está praticando. Exatamente. A pessoa não se envolve com o corpo, não participa do corpo, não participa de uma igreja local, mas ela acredita realmente que ela é evangélica porque ela vai um dia. Aqui ainda não, porque a cidade é muito pequena, né? Então, se você for em todas as igrejas, já você fica conhecido, né? Mas tem igrejas, cidades maiores que o cara vai, né? Várias igrejas. Ele acha que ele é evangélico porque ele frequenta uma igreja evangélica. Né? Ele acha que é isso que é ser evangélico. E tem a fé salvífica ou fé salvadora. Quando transfiro para Jesus a confiança na minha vida eterna. Deixo de acreditar em mim mesmo, minhas obras ou qualquer outra coisa para a salvação e passo a crer em Jesus. Então, quando eu deposito a minha fé no que Jesus fez, até as últimas consequências, até se eu precisar morrer por causa do nome de Jesus. Isso é fé salvadora. Por fim, existe a fé, que é a expressão da nossa crença. Fé como conteúdo, fé como ensino, fé como corpo doutrinário. É preciso seguir a verdade, não a mentira, o engodo, o engano ou qualquer outro tipo de fraudulência. Então, quando nós falamos assim, a nossa declaração doutrinária ou a nossa confissão de fé são os pontos de doutrina que nós acreditamos. Tá? Isso é também chamado de fé. Fé e o seu valor. Qual é o valor da nossa crença? O conhecimento teológico doutrinário tem valor porque ajuda na sistematização sobre a verdade que declaramos crer e proclamar. Existe hoje, por motivos diversos, uma grande tendência em esvaziar a importância do ensino. O sentimento, já falamos disso, né? O sentimento tem estado acima do conhecimento e convicção. Para muitos hoje, o mais importante é sentir e não crer. Ouve-se muito, o importante não é o que se crê, e sim o que a pessoa sente. Colocam a experiência e o sentimento acima da fé. Então, nós já falamos a respeito dessa questão dos sentimentos.
mas nós precisamos estar seguros da verdade, independente do que sentimos. Quando buscamos conhecer mais da verdade, isso de alguma forma serve de referencial para avaliarmos e desenvolvermos nosso caráter cristão. Esse fato ocorre à medida que desenvolvemos nossa fé e buscamos esse conhecimento. Nossas crenças precisam estar bem definidas para que o nosso caráter cristão também esteja. Crença firme nos princípios das Sagradas Escrituras revela caráter cristão firme. Então, a testemunha de Jeová pode vir me falar a respeito das crenças dela, que eu sei como respondê-las, porque eu conheço muito bem as minhas, né? Se a testemunha de Jeová vier mostrar 1 ou 2 versículos tentando me dizer que Jesus não é Deus, eu sei quais são aqueles versículos que com firmeza afirmam a divindade de Cristo, né? Quais são aqueles textos que vão me falar que Jesus é Deus. Posso não saber responder na bucha ali para ela, porque ela veio preparada para me questionar e eu fui pego de surpresa. Posso não saber responder na bucha, mas eu sei naquilo que eu creio. Nós até cantamos isso no hino, né? Mas eu sei que tenho Cristo. Será que sabemos mesmo? Isso é muito importante, hein? É claro que conhecimento, a verdade, a doutrina sempre será um gigante vencedor diante do erro, do equívoco. Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, por que é que os judeus estavam tropeçando em crer que Jesus era o Messias? Porque eles não conheciam a Escritura e o poder de Deus. Mas os judeus não conheciam, eles até decoravam o Antigo Testamento, pastor. Sim, mas eles conheciam a letra do texto, mas não entendiam o seu real significado, não compreendiam o seu sentido. Então, por isso Jesus fala, é um erro para vocês, é perigoso vocês desconhecerem a Escritura e o poder de Deus. A falta de conhecimento das Escrituras leva ao erro. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, ou seja rejeitado, ou seja maldito. Paulo adverte de forma veemente as igrejas da Galácia que estavam trocando o evangelho que tinham recebido e introduzindo na fé aspectos que tinham ficado no passado, com práticas judaicas. Tremendo erro. Paulo chama a atenção para que nenhum outro evangelho seja recebido e crido. O que Paulo está deixando claro aqui é que um erro doutrinário, ensino e de fé deve ser considerado de pouca ou nenhuma importância. Então, hoje em dia é muito comum, né? Igrejas que são historicamente saudáveis introduzirem alguns ensinos por vão modismo. Do mesmo jeito que os crentes na Galácia, junto com o Evangelho, estavam introduzindo algumas práticas judaizantes, como a circuncisão, a dieta alimentar, guardar o sábado, etc. Existem igrejas evangélicas hoje que adicionam práticas do nosso sincretismo religioso. Então, por exemplo, campanha do lenço não sei o que, campanha da rosa não sei o que lá. Sabe, isso é coisa da Umbanda. É a Umbanda que trabalha com esse tipo de, como que chama? Quebranque, né? Tirar quebranque. Negócio assim, né? Com uma fitinha vermelha lá que é para não pegar quebrante. Pega o cachorrinho novo, amarra uma fitinha vermelha para inveja dos outros não botar quebrante, né? Então, esse tipo de crença de amuleto, né? Um amuletinho da sorte, um lencinho, um paninho, uma correntinha, um sei lá o que, são práticas comuns da Umbanda. Nada contra o umbandista. O umbandista é um ser humano digno, acorda cedo para trabalhar, nada contra ele no aspecto pessoal. Mas nós não podemos deixar que esses aspectos da crença dele, aí nós estamos falando do ensino e não das pessoas, entrem na igreja. Entendeu? Do mesmo jeito que os Gálatas estavam deixando entrar judaísmo dentro da igreja, hoje muitas igrejas têm deixado entrar esse tipo de misticismo, de sincretismo religioso dentro do evangelho. Eu dei só um exemplo desse tipo de manifestação, mas existe dezenas, milhares. Tá? Então, para a gente pensar, a igreja de Jesus precisa ser reconhecida não pela beleza da sua liturgia ou de seu majestoso templo, ou pela intensidade das suas emoções, mas por sua inconfundível firmeza doutrinária na defesa da fé.
precisamos ficar bem fortes e firmes, fincar bem fortes e firmes as bases da nossa fé nesses tempos trabalhosos que já temos vivido. Não negocie a sua fé. Então, irmãos, é assim. Infelizmente, dentro do imaginário evangélico, o imaginário religioso como um todo, quem precisa saber bem o que crê é o pastor. É o pastor que precisa saber responder, é ele que precisa, né, saber o versículo bíblico decore salteado, etc. e tal. Mas na verdade não é. Né? Nós vemos lá Pedro nos dizendo: estejais preparados, e mais, para responder com mansidão. Não é também para sair esbravejando, xingando todo mundo que crê diferente de você. Estejais preparados para responder com mansidão quem questionar o motivo da esperança que é em vocês. Então, a esperança que vocês têm na vida eterna, na ressurreição, no perdão de pecados, qual o motivo dessa sua esperança? Qual o motivo dessa certeza de que Jesus te salvou e que Deus ama você? Então você precisa estar pronto, preparado para responder. Se você tem prestado atenção naquilo que o pastor Tiago prega, você está bem próximo de ter essas respostas. Somente um sermão de 45 minutos semanal não é suficiente, mas é mais do que se eu estivesse aqui ensinando, dando palestra motivacional para vocês, o que infelizmente acontece em grande parte das igrejas chamadas evangélicas. Né? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vocês entenderam bem o que é fé? A fé é a nossa crença, a nossa convicção. Aí a doutrina. A doutrina é o ensino dessa fé, o conteúdo dessa fé. Podemos negociar a nossa fé? É o título da lição. Fé é importante ou secundária? Se ela for secundária, a minha fé vale, a fé do outro lá também vale, a fé do espírita vale, a fé do humanista vale, a fé do humanista vale, porque cada um tem sua fé. É assim que nós cremos? Não. Nós cremos que essas pessoas têm suas crenças, mas fé verdadeira é aquela que vem pela Escritura, baseada na Escritura. Fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então ela não é secundária. Se ela for secundária, vale a minha, vale a dele, vale a do outro, vale a do outro. É importante. É importante saber qual a fé verdadeira. E a fé que nós professamos aqui na Igreja Batista é verdadeira. Só nós temos essa fé verdadeira? Não. Qualquer igreja, qualquer que seja, que tenha a fé depositada na Escritura, tem fé verdadeira. Isso não está relacionado a uma denominação, né? A Igreja Batista, ou a Igreja Presbiteriana, ou a Assembleia de Deus, ou a Igreja Luterana, ou a Igreja Metodista. Isso não garante nada. Tá? O nome da igreja não garante nada. Agora, a prática na igreja local é que vai dizer se aquela igreja é uma igreja verdadeira, ou se aquela igreja é uma igreja equivocada, igreja que está sendo enganada. Vamos responder as perguntinhas aí. Uma coisa que a gente percebe, pastor, também é que hoje o mundo ele quer colocar o ecumenismo, né? Que é juntar as crenças, crendo numa... Tem na folhinha? Só. Tem. Isso, o ecumenismo. Nós comentamos estudando o Apocalipse, né? Que o pastor acredita que um dos artifícios que o anticristo e o falso profeta vão usar para controle global de massas, né, vai ser o ecumenismo, todos adorando cada um o seu Deus, mas todos debaixo de uma só comunhão. Isso é um erro gravíssimo, né? Nós temos a nossa fé, respeitamos a fé de todo mundo, isso é um distintivo batista, tá? Esse respeito à laicidade do Estado, que o Estado não se intrometa em questões de fé, respeito à liberdade de crença e culto individuais, cada pessoa tem o direito de escolher no que crê. Essas são coisas próprias, historicamente falando, dos batistas. Mas, com nossa fé, com a nossa doutrina, com o nosso ensino, quem lida com ela somos nós. Não é o Estado, não é nenhuma autoridade religiosa superior. Então, relacione fé e doutrina.
que vocês poderiam dizer? Fé é o quê? Fé é a certeza das coisas que cremos. E doutrina? É o ensino ou o conteúdo dessa fé, dessas coisas que nós cremos, tá bom? Então deve deixar esses pontinhos aqui. Fé é a convicção ou a certeza daquilo que se crê, daquilo que nós cremos. A doutrina é o seu conteúdo, a doutrina é o ensino dessa fé. É impossível você desassociar uma da outra, tá? Porque senão você cai naquele de eu acredito, mas não sei por que eu acredito. Eu acredito, mas não existe um ensino sistemático a respeito disso que eu acredito. Então, fé é a convicção daquilo que se crê, a doutrina é o conteúdo daquilo que se crê. Por que nós batistas dizemos que temos uma fé racional? Outros também podem dizer, mas nós temos certeza disso. Por que nós dizemos que a nossa fé é racional? Foi baseado na Bíblia. É baseada na Bíblia, mas a fé dos outros também vamos dizer que é baseada na Bíblia. O que é preciso haver para que possamos dizer que a fé é racional? A revista falou isso com as palavras bem claras. A nossa fé é racional por quê? Você entende por que é que Jesus precisou morrer na cruz? Ou você só crê que ele morreu na cruz? Você só crê que ele morreu na cruz? Ou você entende por que isso era necessário? Ter uma fé racional é saber a diferença entre essas duas coisas. Eu creio que Jesus morreu na cruz. Qualquer igreja chamada cristã vai dizer, até a testemunha de Jeová que não crê que Jesus é Deus, vai dizer que creu que ele morreu, pendurado num poste de madeira. Todo mundo crê nisso. Agora, por que ele precisava morrer desse jeito? Ter uma fé racional é entender a razão pelo que se crê. Então, nós dizemos que nós temos uma fé racional porque nós entendemos que é preciso entender a razão daquilo que se crê. Nós cremos que é preciso entender a razão daquilo que se crê. Então, por que que Jesus precisou morrer na cruz? É só um exemplo, tá? A Bíblia é bem grandona, estou dando só um exemplo do porquê Jesus tinha que morrer na cruz. Porque a Escritura diz que Jesus se fez maldição no nosso lugar. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. Então ele se fez maldição por nós. Nós éramos malditos e ele era bendito eternamente, amém. Ele se fez maldição para que nós fôssemos feitos bem-aventurados. Essa é a razão. Se nós entendemos isso, então nossa fé é racional. Se nós não entendemos isso, se nós simplesmente aceitamos e é o que importa, então nossa fé não é racional. Qualquer outra questão, né? Qualquer outro ponto da nossa doutrina, nós precisamos saber. A Bíblia ensina isso por causa disso, daqui. Então, nós acreditamos que é preciso entender. Ali não respondia assim, ó, porque nós entendemos a razão. Talvez você não entenda. Talvez você não entenda porque Jesus morreu na cruz. Mas você sabe que é preciso entender. Se você não entende ainda, pergunta para o pastor, lê, estuda mais. É preciso entender o que se crê. Entender a razão daquilo que se crê. O que diferencia a fé verdadeira da simples crença? Então todo mundo tem uma crença, todo mundo acredita em alguma coisa, até o ateu acredita em alguma coisa. Então simples crença, todo mundo tem. Nós acreditamos que temos uma fé verdadeira. O que diferencia a fé verdadeira da simples crença? Possa ser verificado. Aonde? É importante saber aonde que ela é verificada. Na Bíblia. Então, o que é que diferencia a fé verdadeira da simples crença? A fé verdadeira vem da onde? Da palavra de Deus. Vem da palavra de Deus. Isso. É o texto que nós lemos lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. O que diferencia a fé verdadeira da simples crença? A fé verdadeira
é a certeza das coisas que cremos, fundamentadas pela palavra de Deus. E até assim, a gente vê também que no caso, né, existiu várias outras escrituras, né, que relacionavam a Deus, mas por ela não ser verdadeiramente, vamos dizer assim, inspirada, a palavra de Deus, eles colocavam como um livro de ficção, né, pseudepígrafos. Né? Tem os apócrifos e os pseudepígrafos. Né? Tanto as escrituras antigas, além desses 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, existiam outras escrituras antigas que não foram colocadas na escritura porque elas eram contraditórias ou porque elas não foram consideradas inspiradas pelos da sua época, né? Então não foi assim, alguém arbitrariamente decidiu que isso aqui que está aqui é escritura. Então, levou muito tempo para se compor o que hoje nós chamamos de escritura. Mas também existem escritos tardios, escritos que vieram depois, que as pessoas que têm simples crença os têm como inspirados e nós não temos. Por exemplo, existem igrejas que o livro daquele escritor dele tem peso e validade como se fosse a Bíblia. Os Mormons, o livro de Mormon que o Joseph Smith escreveu lá, para eles é a Bíblia deles. Eles acreditam, entre aspas, na Bíblia e no livro de Mormon. Os romanistas, eles acreditam na Bíblia, no Código do Direito Canônico e no Catecismo da Igreja Romana. Quem mais? Os adventistas, eles acreditam na Bíblia e nos livros da LG. Quem mais? Tabernáculo da Fé, eles acreditam na Bíblia, eles acreditam que os livros do William Marion Branham também são tão inspirados quanto as palavras de Paulo e Pedro. O Tabernáculo da Fé é uma outra seita, eu não vi ainda aqui no Mato Grosso, graças a Deus, mas lá em São Paulo tem, e em Jaú tem uma igreja dessa lá. Então, a igreja do William Marion Branham. O que você entende sobre o que Jesus disse em Mateus 22, 29? Errais desconhecendo o poder de Deus e as Escrituras. O que é que Jesus quer dizer quando ele diz isso? Errais desconhecendo o poder de Deus e as Escrituras. Ou errais desconhecendo a Escritura e o poder de Deus. Ignorar a Escritura, ignorar o conhecimento bíblico é perigoso? Que prejuízo isso pode trazer? A gente vai por vã doutrinas, né? Vai por vento de doutrinas, né? A gente procura assimilar tudo que vem para nós, e a gente não procura aprofundar-se naquilo que realmente é verdadeiro. Pode responder isso aí. Essa é mais pessoal, nem tem uma resposta tão certa, não é isso? Né? Desconhecer a Escritura, ignorar o significado da Escritura, é perigoso, porque pode nos levar a aceitar tudo que a gente ouça, a ser levado por qualquer novidade, por qualquer ensino. Por quê? Porque desconsideramos, ignoramos, desconhecemos a Escritura. A Escritura e o poder de Deus ali, dito por Jesus, são as duas faces da mesma moeda. O poder de Deus e a Escritura estão intimamente ligados, não dá para desassociar uma coisa da outra. Então, se eu não conheço isso, aí, como eu disse, vem o Adventista, vem o Mormon, vem a Testemunha de Jeová, vem o Tabernáculo da Fé com a revistinha dele, cheia de versículos selecionados e que mostra no que ele crê. E aí você é levado, porque você não conhece o poder de Deus da Escritura. Agora a gente percebe no caso da teologia da prosperidade, que começou a entrar nas igrejas, né, de tal forma que as pessoas achavam que aquilo lá era, tipo assim, era primordial para a nossa vida, né, ser próspero em tudo. Na igreja neopentecostal é esse exemplo que eu falo da melancia. O cara acredita em tudo que quem está lá na frente fala. Então ele acredita que se ele comprar um lencinho que custa 250 conto, vai... Né? Tem até o testemunho da mulher que falou que fazia 90 dias que ia banheiro fazer o número 2, comprou o lencinho lá por 200 conto e fez o número 2. Então, sabe? É exatamente isso. Você entendeu? A pessoa realmente acredita que se ela praticar aquilo que não tem fundamento nenhum, razão nenhuma, vai ser de Deus um troço daquele. Por quê? Porque não conhece a Escritura. Então é perigoso. A ignorância bíblica é um erro que produz
todo tipo de falso ensino. É perigoso ser ignorante da Escritura. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Não? Tudo bem claro? Então, nossa fé aí, baseada na Escritura, nosso firme fundamento, pelo ouvir a palavra de Deus. Coloque em pé para nós olharmos a agradecer. Semana que vem nós vamos estudar especificamente sobre a Bíblia e o que é que nós cremos nela e o que a respeito dela para nós é inegociável. Dá uma lida já, tá, irmãos? Na missão, na sua casa, tem uma semana para você ler, para não chegar aqui e ficar surpreendido por tudo que vai ser lido. Já lê um pouquinho antes, procura entender. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Pai, por essa manhã na Tua presença, por esse momento de estudo e podermos, ó Deus, conhecer mais a Ti e conhecer mais a Tua Santa Palavra. Senhor, guarda essas coisas em nossos corações, que nós estejamos firmes, convictos daquilo que nós cremos, que nós possamos entender a razão por que cremos nessas coisas e estejamos prontos, bem preparados para responder àqueles que nos questionem a razão da nossa esperança. Pai, que essas pessoas também possam Te conhecer como nós conhecemos, que elas também possam crer no Salvador maravilhoso que nós cremos, que elas também sejam salvas dos seus pecados como nós fomos. Senhor, nós Te louvamos e bendizemos, agradecidos, oramos aqui no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a aula está encerrada. Vão em paz, o Senhor nos acompanha.